É, talvez você seja fake e ainda não sabe disso. Eu quero refletir sobre a autenticidade e como ser quem você é, com base num artigo que eu li há muito tempo, do Roger Scruton, como a arte moderna ficou presa à sua ânsia de chocar, com você aqui. Então, vou fazer uma leitura comentada. Eu acho que é um dos artigos mais transformadores sobre como você concebe a sua própria personalidade que você pode ler. Portanto, eu quero fazer disso objeto de uma aula. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Trouxe aqui, ó. Vamos compartilhar juntos. Como a arte moderna ficou presa à sua ânsia de chocar. É um artigo originalmente publicado em inglês, mas para facilitar aqui a aula, eu traduzi automaticamente do português aqui no Google Chrome, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. É um artigo de 2014. Existem dois tipos de inverdade: mentir e fingir. Mentir e fingir. Quem mente diz o que não acredita. Quem finge diz o que acredita, embora apenas momentaneamente e para o propósito em questão. Essa distinção é fundamental, a gente vai explorar ela no decorrer do texto, tá bom? Então vamos lá. Qualquer um pode mentir, certo? Basta dizer algo com intenção de enganar. E de fato é isso, né? Mentira não é a mesma coisa que falsidade. Mentir diz algo a respeito da intenção de quem enuncia a falsidade. Se eu digo a falsidade sem saber que é falso, eu não estou mentindo. Se eu digo a falsidade sabendo que é falso, eu estou mentindo, certo? Com a intenção de enganar o outro. Isso é mentira. Fingir, porém, é uma façanha. Para fingir, é preciso enganar pessoas, inclusive a si mesmo. E aqui que está a diferença. Quando você finge, não é que você, no que ele está propondo aqui, não é que você quer enganar, é que você acredita de fato que você é uma coisa que você não é. Você se auto-enganou. O mentiroso pode fingir surpresa quando suas mentiras são expostas, mas essa farsa faz parte da mentira. O farsante fica realmente chocado ao ser desmascarado, pois havia criado ao seu redor uma comunidade de confiança, da qual ele próprio fazia parte. Então a farsa, o fingimento, é a mentira contada para si mesmo, certo? Então, em todas as épocas, as pessoas mentiram para escapar das consequências de seus atos, e o primeiro passo na educação moral é ensinar as crianças a não mentir. Ok. Mas fingir é um fenômeno cultural, mais proeminente em alguns períodos do que em outros. Há muita pouca simulação na sociedade descrita por Homero, por exemplo, ou naquela descrita por Chaucer. Simulação aqui no sentido de fingimento, né? Na época de Shakespeare, no entanto, poetas e dramaturgos começam a demonstrar um forte interesse por esse novo tipo de ser humano. O que ele está dizendo? Na antiguidade, até na época medieval, com Homero e Chaucer, não há, na literatura descrita por eles, muito fingimento. Agora, na modernidade, Shakespeare aqui como grande símbolo, começa a ver interesse. Por quê? Em Rei Lear, de Shakespeare, as irmãs perversas Goneril e Regan pertencem a um mundo de emoções fingidas, convencendo a si mesmas e ao pai de que sentem o amor mais profundo, quando na verdade são completamente insensíveis. Você sabe que o enredo de Rei Lear, do Shakespeare, é um rei que quer distribuir os seus bens ainda em vida. E como critério, ele tem 3 filhos, a Regan, a Goneril e a Cordélia. Como critério, ele adota o critério de: bom, eu quero saber o quanto vocês me amam. E aí, conforme o amor de vocês, eu vou então decidir o que fica para cada uma. E aí, as duas fingidas, Goneril e Regan, né, fingem. E ele fica muito satisfeito. A Cordélia se recusa a fingir e ele fica insatisfeitíssimo e não divide seus bens com a Cordélia. Vocês não precisam ser muito sagazes para imaginar como é que se desdobra esse enredo, né? Quem são as filhas verdadeiras, quem são as filhas falsas e blá blá blá. Beleza. Mas, continuando aqui, mas elas não se reconhecem como insensíveis. Se reconhecessem, não poderiam se comportar com tanta audácia.
A tragédia de Rei Lear começa quando as pessoas reais, Kent, a Cordélia, o Edgar, o Gloucester, são expulsas pelas falsas. Né? O enredo é basicamente esse mesmo, né? Ele continua. O impostor é alguém que se reinventou com o objetivo de ocupar uma posição social diferente daquela que lhe seria natural. Esse é o Tartufo, de Molière. O impostor religioso que assume o controle de uma casa por meio de uma demonstração de piedade ardilosa. Assim como Shakespeare, Molière percebeu que a farsa atinge o âmago da pessoa que a pratica. Tartufo não é simplesmente um hipócrita que finge seguir ideias, não ideais mesmo, nos quais não acredita. Ele é uma pessoa fabricada que acredita em seus próprios ideais, pois é tão ilusório quanto eles. É que o Tartufo foi, foi resumido aqui, por isso que eu não me dei o trabalho de resumir. Mas essa é a ideia. Nota que o fingidor, ele não é hipócrita. Porque para ser hipócrita, ele precisa saber que o que ele está fazendo é falso e ele quer enganar o outro. O fingidor, ele não é hipócrita. Ele acredita mesmo que ele é aquilo que ele não é. Né? No caso aqui, um piedoso, né? Ele não é piedoso, ele está fingindo. A farsa de Tartufo era uma questão de santimoniosa religião. Com o declínio da religião durante o século XIX, surgiu um novo tipo de farsa. Os poetas e pintores românticos deram as costas à religião e buscaram a salvação através da arte. Está mudando aqui, descrevendo o espírito do tempo, né? Exatamente isso que os românticos, ou assim que eles ficaram conhecidos, embora eles não abandonassem completamente a religião, eles se abriam a novas possibilidades religiosas, né? Mas bom, vamos aceitar isso aqui. Acreditavam no gênio do artista, dotado de uma capacidade especial de transcender a condição humana de maneiras criativas, rompendo com todas as regras para alcançar uma nova ordem de experiência. De fato, isso aqui era uma crença romântica. A arte tornou-se um caminho para o transcendental, na porta de entrada para um conhecimento superior. Talvez eu traduza isso aqui para transcendente e não transcendental, para não confundir com o que o Kant está propondo, né? Ou seja, aquilo que vai além do físico, né? Além da matéria. A originalidade tornou-se, portanto, o teste que distingue a arte verdadeira da falsa. Então aqui que nasce essa ânsia por originalidade nas artes, que o Sordão está defendendo que nem sempre existiu. É difícil dizer em termos gerais o que consiste a originalidade, mas temos exemplos suficientes. Ele vai citar alguns aqui, segundo ele: Tiziano, Beethoven, Goethe, Baudelaire. Mas esses exemplos nos ensinam que a originalidade é difícil, não pode ser arrebatada do nada, mesmo que existam prodígios naturais como Rimbaud e Mozart, que parecem fazer exatamente isso. Ou seja, ele não está dizendo que originalidade é talento. Originalidade requer esforço. Por isso que ele não coloca Rimbaud e Mozart, que eram muito jovens, né, talentosos, no esquema lá dos originais, do Tiziano, do Beethoven, do Goethe, do Baudelaire. Certo? A originalidade requer aprendizado, trabalho árduo, domínio de uma técnica e, acima de tudo, a sensibilidade refinada e a abertura à experiência que tem o sofrimento e a solidão como preço normal. Olha que interessante. Ele está falando do âmbito da arte, especificamente aqui. No entanto, a gente pode pensar, junto com ele, o âmbito da construção da própria personalidade. Essa personalidade que é autêntica, que não é fake, que não é fingida, que não é mentirosa para si mesma. Percebe? Então, vamos tentar pensar junto aqui em termos de personalidade. Vamos trocar originalidade por personalidade. A personalidade requer aprendizado, sem dúvida. Ninguém nasce pronto. A gente nasce com tendências, a gente nasce com temperamentos, mas esses temperamentos não são determinantes de quem nós somos. Requer aprendizado, requer trabalho, ou seja, requer algo que não está pronto, ou seja, algo que merece ser lapidado, cultivado, acrescentado. E esse trabalho é árduo, porque fazer isso não é simples, não é fácil, não é menos trabalhoso. Requer domínio de uma técnica, ou seja, se você quer ser uma pessoa que fala bem, você precisa treinar falar bem. Se você quer ser uma pessoa desinibida, você precisa treinar essa desinibição. Mesmo quem é desinibido naturalmente, precisa treinar para não ser inconveniente, né? E por aí vai. E, acima de tudo, a sensibilidade refinada. Ou seja, não basta ter um certo talento para perceber as coisas, tem que refinar esse talento. E a abertura à experiência. O que é uma abertura à experiência? É não ter medo de viver. É se abrir à vida
no que ela tem de mais maravilhoso e de mais atroz. E isso implica sofrimento e solidão. Por que sofrimento? Porque vai doer e você nem sempre vai estar preparado para processar essa dor. E por que solidão? Porque você precisa fazer sozinho. Não tem como ninguém fazer por você, certo? Tem como ninguém fazer por você. Tem como estar junto a você, vendo você sofrer do seu lado, que já é muito, já é muito. Mas você tem que sofrer por conta própria. Conquistar o status de artista original, né, não é fácil. Mas, em uma sociedade onde a arte é reverenciada como a maior conquista cultural, as recompensas são enormes. Nota como ele vai transpor aqui para fazer uma crítica, na verdade, à arte moderna, né? Daí o incentivo para fingir. Artistas e críticos se unem para se autoproclamarem artistas, os artistas se apresentando como os criadores de inovações surpreendentes, os críticos como juízes perspicazes da verdade, da verdadeira vanguarda. O mundo da arte vai se retroalimentando, né? É isso que ele está dizendo. O mundo da personalidade autêntica vai se retroalimentando, né? Dessa forma, o famoso urinol de Duchamp, lembra do urinol de Duchamp? Né? É de fato um urinol que ele pegou e colocou no museu. Tornou-se uma espécie de paradigma para os artistas modernos. É assim que se faz, diziam os críticos. Peguem uma ideia, exponham-a, chame-a de arte e divulgue-a descaradamente. O truque foi repetido com as caixas Brillo, de Andy Warhol, e mais tarde com os tubarões e vacas, em conserva, de Damien Hirst. Em cada caso, os críticos se reuniram como galinhas cacarejando em volta do ovo novo e enigmático, e a falsificação é projetada ao público com todo o aparato necessário para sua aceitação como autêntica. Tão forte é o ímpeto em direção à falsificação coletiva que hoje é raro ser finalista do prêmio Turner sem produzir algum objeto ou evento que se revele arte apenas porque ninguém o consideraria arte, até que os críticos o confirmassem. Tá aqui o urinol do Duchamp. Gestos originais do tipo introduzido por Duchamp não podem ser realmente repetidos. Como piadas, só podem ser feitos uma vez. Daí o culto à originalidade levar muito rapidamente à repetição. O hábito de falsificar torna-se tão arraigado que nenhum julgamento é certo, exceto o de que aquilo diante de nós é real e não uma falsificação, o que por sua vez é um julgamento falso. Tudo o que sabemos, no fim das contas, é que tudo é arte, porque nada o é. Vale a pena nos perguntarmos por que o culto à falsa originalidade exerce um fascínio tão poderoso sobre nossas instituições culturais, a ponto de todos os museus e galerias de arte, todas as salas de concerto financiadas com recursos públicos, o levarem a sério. Os primeiros modernistas, Stravinsky, Schoenberg na música, Eliot e Pound na poesia, Matisse na pintura e Loos na arquitetura, estavam unidos na crença de que o gosto popular havia se corrompido, que o sentimentalismo, a banalidade e o kitsch haviam invadido as diversas esferas da arte e eclipsado suas mensagens. As harmonias tonais haviam sido corrompidas pela música popular, a pintura figurativa havia sido suplantada pela fotografia, a rima e a métrica haviam se tornado clichês de cartões de Natal e as histórias já haviam sido contadas à exaustão. Tudo, lá fora, no mundo das pessoas ingênuas e desavisadas, era kitsch. Kitsch é um termo complexo, mas que pode ser entendido como brega, né? Brega. A gente chamaria no Brasil de brega. Então ele está reconhecendo, olha, o contexto do modernismo foi um contexto de saída do brega. Então tudo certo que eles queriam inovar, né? Romper com a tradição. Tudo certo. Tá. O modernismo foi a tentativa de resgatar o sincero, o verdadeiro, o arduamente conquistado, da praga da emoção falsa. Ninguém pode duvidar que os primeiros modernistas foram bem-sucedidos nesta empreitada, legando-nos obras de arte que mantêm o espírito humano vivo nas novas circunstâncias da modernidade e que estabelecem continuidade com as grandes tradições da nossa cultura. Mas o modernismo deu lugar a rotinas de falsidade. A árdua tarefa de manter a tradição mostrou-se menos atraente do que os meios baratos de rejeitá-la. E aqui a arte moderna foi ficando só uma rejeição cada vez maior da tradição. Essa é a tese dele. Então, em vez do estudo de toda a vida de Picasso para apresentar o rosto da mulher moderna em uma linguagem moderna, bastava fazer o que Duchamp fez e pintar um bigode na Mona Lisa.
O interessante, porém, é que o hábito de fingir surgiu do medo da falsificação. A arte modernista foi uma reação contra a emoção falsa e os clichês reconfortantes da cultura popular. A intenção era varrer a pseudo-arte que nos acalenta com mentiras sentimentais e colocar em seu lugar a realidade da vida moderna, com a qual somente a verdadeira arte pode se confrontar. Por isso, há muito tempo se presume que não se pode haver criação autêntica na esfera da alta arte que não seja, de alguma forma, um desafio à complacência da nossa cultura pública. A arte deve ofender, emergindo do futuro totalmente armada contra o gosto burguês pelo conformismo e pelo conforto que nada mais são do que kitsch e clichê. Mas o resultado disso é que a ofensa se torna um clichê. Se o público se tornou tão imune ao choque que apenas um tubarão morto informal despertará um breve espasmo de indignação, então o artista deve produzir um tubarão morto informal. Isso, pelo menos, é um gesto autêntico. De fato, tem essa obra, tá? Assim, em torno dos modernistas, desenvolveu-se uma classe de críticos e empresários que se propunham a explicar por que não é perda de tempo contemplar uma pilha de tijolos, suportar 10 minutos de ruído insuportável ou estudar um crucifixo embebido em urina. Para se convencerem de que são verdadeiros progressistas na vanguarda da história, os novos empresários cercaram-se de outros de sua estirpe, promovendo-os todos, todos os comitês relevantes ao seu status e esperando serem promovidos por sua vez. Surgiu então o establishment modernista, o círculo fechado de críticos que forma a espinha dorsal de nossas instituições culturais e que negocia com base em originalidade, entre aspas, transgressão, entre aspas, e inovação. Esses são os termos rotineiros usados pelos burocratas dos conselhos de artes e pelo establishment museológico sempre que desejam gastar dinheiro público em algo que jamais sonhariam em ter em sua sala de estar. Mas esses termos são clichês, assim como as coisas que costumam elogiar. Assim, fugir do clichê acaba em clichê. E tentar ser genuíno acaba em falsidade. Se a reação contra a emoção falsa leva à arte falsa, como descobrimos a verdadeira? Essa é a questão que explorarei em minhas próximas 2 palestras. Ser fiel a ti mesmo, diz Polônio, de Shakespeare, e não poderás ser falso a ninguém. Viva na verdade, exortava Václav Havel, que a mentira vem ao mundo, escreveu Soniestin, mas não por minha causa. Quão seriamente devemos levar essas afirmações e como podemos obedecê-las? Essa é a pergunta para a construção de uma personalidade forte, genuína e não falsa, no inglês, e não fake. Bom, espero que esse texto tenha te ajudado tanto quanto me ajudou quando estava no início da universidade aqui. Coloque suas impressões aqui embaixo. Não se esqueça, você é o que pensa. E para pensar melhor, torne-se membro do canal. O link está aqui na descrição, né? Tá, o botão Seja Membro. Você tem acesso ao Mapa da Filosofia, que é um curso para quem está começando a estudar filosofia e para quem quer botar ordem nos seus estudos e já começou. Além de você receber vários stickers maneiraços típicos aqui do canal. Botei ali uns filósofos maneiros. Botei o emblema de beija-flor para você ser beija-flor oficial aqui. Ok? E como sempre, fique com Sócrates.